Olá, irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Estou aqui hoje para trazer o estudo, continuação do estudo, que o Fernando tem trazido aí para nós do livro de Efésios, a revista que estamos estudando nesse momento. Agradeço o Fernando pela confiança, o pastor, para estar trazendo esse estudo nesse dia para os irmãos. Então, que Deus possa nos abençoar, e que nós possamos aproveitar bastante daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. O tema de hoje, irmãos, que é o capítulo 4 da revista, a gente vai falar sobre a parede caiu e um novo povo nasceu, Ou seja, em Cristo Jesus, somos um só povo, independente de raça, de judeu, gentil, de homem, mulher, independente de qualquer condição, somos um povo só, formamos a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, comprada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então é esse o estudo que nós vamos estudar hoje. O texto-chave é de Efésios 2,15, que diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, termos a oportunidade de meditar e refletir na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos crescer em graça e conhecimento do Senhor, através daquilo que a Tua palavra nos revela, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa ferramenta que nós podemos usar, transmitir para várias pessoas estarem assistindo, ó Deus, que nós possamos tirar esse momento de reflexão daquilo que a Tua palavra quer nos revelar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa aula de hoje nós temos três coisas básicas que nós vamos aprender, Primeira dela é saber, sentir e agir. Saber o quê? De que maneira a cruz de Cristo uniu judeus e gentios num só povo. Sentir-se reconciliado com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E agir, ajudar a igreja a viver a sua essência como nação modelo de comunidade. Então são esses três pontos que essa revista ela vai trabalhar nesse momento. E o foco dessa passagem que nós vamos ler, que está em Efésios 2, nós vamos ler do 1 ao 22, o foco dessa passagem é mostrar a unidade de judeus e gentios em Cristo, formando uma igreja universal, uma igreja só, um povo só, reunido em toda a face da terra. Então vamos fazer a leitura do texto e a gente vai meditando conforme foi separado aqui, o autor separou na revista. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pelas mãos de homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estavam longe e a paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quem éramos outrora? Primeiro tópico que ele começa trabalhando aqui, quem nós éramos outrora?
Os gentios e os judeus estavam mortos em seus pecados. Agora juntos formam um só povo de Deus, que é o que nós lemos em Efésios 11:12. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamam circuncisão feita pelas mãos de homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, outrora nós estávamos separados das promessas, né? Que Deus começa ali através do povo hebreu, através da vida de Abraão, conduzindo, né? Nesse processo progressivo de revelação, mas que começa lá com Abraão, que começa com os judeus. E nós vemos que a cruz de Cristo derrubou essa parede, né? Outrora nós estávamos separados, as promessas que estavam ali para um povo específico, para uma terra específica, agora ela se expande, né, para todos os povos, todas as tribos, raças, como diz lá em Apocalipse, né, todas as tribos, raças e nações se prostram diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, através de Cristo há essa união, trazendo, né, formando um só povo, formando a igreja, né, não a igreja instituição como nós conhecemos, com CPF, com todo esse sistema, mas a igreja que ela é universal, no sentido de todo o cosmos, de toda a existência. Os gentios eram objeto de desprezo dos judeus. Os judeus se caracterizavam como o único povo exclusivo de Deus. Eles tinham o pacto da circuncisão, sinal externo que caracterizava a aliança feita com Abraão. Paulo, no entanto, declara que esse símbolo foi valorizado demasiadamente e está destituído de valor espiritual. Ou seja, a circuncisão de fato é a circuncisão do coração, né? Que é a conversão, que é a transformação. E eles usavam a circuncisão como algo místico, como algo... aquilo que é feito na carne, eles não tinham o valor espiritual, que nós sabemos hoje que a verdadeira circuncisão é a conversão, entregar a vida a Cristo, caminhar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos revela, buscando como seres humanos, né, a realidade total da existência que se encontra em Cristo Jesus, que traz esse novo povo, que traz essa nova era, vamos dizer assim, não através de um rito, mas através de uma transformação, de uma metanoia, de uma mudança de mente. Estávamos outrora caminhando para a condenação e em Cristo Jesus nós somos resgatados, nós somos trazidos, né, para perto de Deus, reconciliados. Os gentios estavam espiritualmente alienados. Versículo 12. Deixa eu procurar aqui, versículo 12. Estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às promessas do pacto, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estávamos sem Cristo, longe das bênçãos espirituais, estávamos separados, né, de Deus e não tínhamos esperança. Assim era o mundo gentil, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios naquela época, toda a promessa, tudo aquilo que foi revelado aos hebreus, ao povo judeu, eles afastados daquilo. Então, como os judeus olhavam, né, para os gentios como alguma raça inferior, então como superiores, porque afinal de contas Deus começa a se revelar, né, através de Abraão. Deus começa a trabalhar através daquele povo, daquela nação. Eles tinham essa perspectiva de olhar para os gentios e de fato os gentios não conheciam, não faziam parte das promessas, né? Mas a nação de Israel, o povo de Israel, era o povo que deveria levar as pessoas ao conhecimento do verdadeiro Deus, não se ter a soberba por causa que era um povo de Deus, por causa que eram esse povo escolhido por Deus. Eles deveriam ser instrumento de Deus para outras nações, coisa a qual nós sabemos que eles não cumpriram, se envolveram com muitas coisas erradas, idolatrias, opressão,
muitas coisas e aquilo acabou não trazendo aquele propósito de ser um povo, que ia ser uma nação que ia alcançar outras pessoas. E nós podemos olhar hoje até isso mesmo para a gente, né, da igreja. Muitas vezes nós olhamos porque nós estamos na igreja, entregamos a nossa vida a Jesus, nós olhamos para as pessoas que não creem, não têm a mesma fé que a gente tem, e nós podemos olhar com esse olhar de soberba também, né? Ah, não, mas eu sou cristão, eu sou salvo, aquela pessoa não é. Quando não, nós somos resgatados para que a gente possa também ser esse instrumento de Deus para alcançar pessoas, né? Para alcançar outras vidas que estão perdidas aí no mundo, que não têm o conhecimento de Deus. Então, para isso que Deus nos resgata, para isso que Deus nos chama, para ter uma vida de santidade, de obediência a Ele, e para ter uma vida de que nós possamos testemunhar daquilo que Ele faz na nossa vida, e testemunhar da palavra, levando pessoas que não conhecem a Cristo a conhecer a Cristo. Né? Então, a perspectiva dos gentios era isso, separado, né, da aliança de Deus. Mas Efésios 2,13 diz que agora em Cristo Jesus, vós antes que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. O que Jesus fez? Antes, sem Cristo, os gentios estavam longe, agora foram aproximados. Ambos precisavam estar perto de Deus para poder chegar perto um dos outros. O preço dessa reconciliação foi a morte de Cristo, o seu sangue derramado na cruz. A morte de Cristo possibilitou que tanto judeus como gentios ficassem livres da lei mosaica e se encontrassem para formar um só povo. A nação de Israel, que outrora era a nação exclusiva de Deus, agora divide essa posição com a igreja, que está lá em 1 Pedro 2,9, ou seja, somos um povo só, né? Nação santa, de sacerdotes. Como eu disse, nós somos esse instrumento de Deus para levar as boas novas para o mundo, e através do sangue de Cristo, através da vitória de Jesus na cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus, Jesus paga o preço dos nossos pecados, Jesus cumpre a lei perfeita de Deus, que nós não conseguimos cumprir, nem os judeus cumpriram e nem ninguém consegue cumprir, né? Paulo vai falar que pela lei ninguém é justificado, porque ninguém cumpre a lei plena de Deus. Somente a vida santa, imaculada e pura de Jesus, que cumpriu todas as exigências da lei, daquilo que agrada a Deus. E Jesus, quando ele se entrega na cruz do Calvário, todos aqueles que vão até ele, não só judeus, não só brasileiros, argentinos, americanos, em qualquer lugar do mundo onde o evangelho é pregado e as pessoas creem, essas pessoas, a partir desse momento, elas fazem parte dessa nação de Deus, esse povo de Deus, que é a igreja. É bom lembrar que a união de gentios e judeus não é universal, mas somente para aqueles que recebem e creem em Jesus como Salvador. Então, ou seja, não é Jesus não morreu e agora todos estão salvos. Não, as pessoas precisam crer na mensagem do Evangelho, as pessoas precisam ouvir a pregação do Evangelho, as pessoas precisam se submeter ao senhorio de Cristo, porque aceitar Jesus como Salvador é também aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Não tem como fazer essa separação. A pessoa, quando ela entrega a vida a Jesus, ela deve se entregar por inteiro, entendendo que Ele, a partir de agora, Ele é Senhor da sua vida e que Ele pagou o preço que você e eu, nós não poderíamos pagar. Então agora nós estamos submetidos ao senhorio de Cristo. Antes escravos do pecado, agora escravos de Jesus, servos de Jesus, em obediência e submissão àquilo que o Senhor nos revela. Então, mas isso vale para quem? Isso vale simplesmente para as pessoas que aceitam, que reconhecem que são pecadoras e que precisam de um Salvador, que precisam de se submeter a Jesus. Ele aboliu a lei dos mandamentos, Efésios 2,15, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenâncias, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Precisamos entender o que Paulo quer dizer com aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O verbo abolir quer dizer anular, acabar, desfazer. Foi traduzido em outros textos do Novo Testamento como cancelar, desfazer, desobrigar. Isto é, na cruz de Cristo nos desobrigou da lei como caminho para a salvação. Ou seja, a lei, nós não somos salvos pela lei, nós não somos salvos por cumprir a lei. Nós entregamos a vida a Jesus, reconhecemos o senhorio dele na nossa vida e a partir daí nós passamos a servir
a Deus, passamos a caminhar de acordo com as ordenanças de Cristo, e a lei ela serve como uma maneira de caminharmos em uma vida de santificação, ou seja, a lei não nos condena, o preço da condenação do pecado já foi pago por Jesus. Mas quando eu olho para a lei, eu olho como alguém que foi salvo e resgatado por Jesus, e aquilo é a maneira que eu devo viver, que agrada a Deus. Não olhar para a lei como objetivo de salvação, mas olhar para a lei como objetivo de agradar ao Senhor, de caminhar, de buscar uma vida de santificação e de submissão à palavra de Deus. Então entender que Jesus ele rompeu essa barreira, que Jesus na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue, ele rompe essa barreira, né, de separação da raça humana com Deus, da raça humana consigo mesmo, né? Porque nós estávamos separados de Deus, mas também separados uns com outros, né? Cada um que vivia de uma maneira, de um jeito, cada um tinha uma perspectiva, cada um caminhava para um lado, mas em Cristo Jesus nós todos caminhamos para uma só perspectiva de vida. Temos só um só Senhor, o Senhor Jesus, que é o mesmo Senhor da nossa igreja aqui no Brasil, é lá no Japão, então todos, é lá na Inglaterra, é na Irlanda, é na África, em qualquer lugar do mundo, todos nós somos unidos pelo sangue de Jesus. Nós fazemos parte do povo de Deus, do povo separado do Senhor, que caminha, né? Que caminhamos agora sim juntos, caminhamos juntos, reconciliados com Deus. Cristo nos reconcilia com Deus. Agora nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, através de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Somente através de Cristo Jesus nós podemos nos achegar a Deus. Somente através de Cristo Jesus nós temos nossos pecados perdoados, e isso independe se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, o que quer que seja. Em Cristo Jesus todos nós somos um povo, então não há separação. Então eu não posso olhar para o meu irmão porque ele tem uma condição financeira melhor do que a minha e menosprezá-lo, ou por causa de um nível intelectual, ou por causa de qualquer coisa que seja. Em Cristo nós somos um, fazemos parte de um só reino, e Jesus ele faz essa união, né, entre judeus, gentios, e toda a história da humanidade ela se concretiza naqueles que estão em Cristo, que são salvos e fazem parte do povo de Deus, e aqueles que, infelizmente, nós sabemos que caminham para a destruição, para o sofrimento eterno. Então Jesus, ele cria essa nova humanidade, ele cria esse novo povo, né? Essa nova raça humana, que o autor diz, essa nova raça humana unida na pessoa de Cristo. De fato, Cristo abole qualquer diferença de relação entre seres humanos. Então, se nós estamos em Cristo, nós devemos entender que não há diferença, nós somos um só povo, onde Ele é o cabeça, nós somos a sua igreja, fazemos parte do seu corpo, onde Ele é o cabeça, Ele dá as ordens, e não devemos ter diferenças entre nós. Todas as diferenças que há entre nós, nós devemos colocar de lado em pró do Evangelho, em pró de submeter ao senhorio de Jesus na nossa vida. Agora, por nosso intermédio, essa mensagem deve ser levada a todas as pessoas, para que todas sejam um em Cristo. E recebendo essa paz que nos foi evangelizada, teremos livre acesso a Deus em Espírito. Efésios 2,18 diz, né, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nos irmãos, habita em cristãos ao redor de todo mundo. E nós somos unidos por isso, por esse evangelho, essas boas novas, né, que Jesus veio trazer. O ser humano não está mais perdido, o ser humano agora ele está reconciliado com Deus. As promessas começaram através de Abraão, mas através do povo judeus, mas ela se expande para todo o universo, ela se expande em Cristo Jesus. Agora somos um só povo, né, como esse estudo tem trazido. E é isso, irmão, nós devemos olhar para essa perspectiva, né, agora nós somos esse instrumento que leva as boas novas, que prega boas novas, que leva Jesus Cristo, e nós não devemos fazer separação de pessoas, né? Se nós somos um, então o nosso objetivo deve ser o quê? Todos servir a Cristo, fazer a vontade de Cristo, servir ao reino e caminhar uma vida de santificação. Quem somos agora? A nação de Deus,
Efésios 2,19 diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Né? Então agora nós somos o quê? Nação de Deus. Agora não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Em Cristo todos os gentios e judeus passam a fazer parte do verdadeiro Israel de Deus, que está lá em Gálatas 6,16, podem marcar aí para ler depois. Trata-se de uma nova cidadania e de cidadão do reino de Deus, em que o próprio Deus governa e dirige seu povo, lhe dá privilégios e também responsabilidades. Temos o privilégio de ser essa nação de Deus, de ser o povo de Deus, né? De ter todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? O apóstolo Paulo vai falar que nós já estamos assentados, né? Já temos todas as bênçãos espirituais, já somos assentados no reino de Deus, nós já fazemos parte do reino, mas nós também temos as nossas responsabilidades, nós também temos deveres a cumprir, né? Nós também devemos entender a responsabilidade que é ser o povo de Deus, que é ser a nação de Deus, que é fazer parte da igreja de Deus. Há uma responsabilidade para mim e há uma responsabilidade para os irmãos, há uma responsabilidade para a nossa igreja aqui. Nós estamos aqui não simplesmente por estar, mas nós temos responsabilidades a serem cumpridas, pregar o evangelho, glorificar a Deus, ter uma vida de santificação, que as pessoas olhem para a igreja como simplesmente o diferencial desse bairro, algo que as pessoas venham buscar, independente dessas pessoas serem da cor, da condição financeira, ou se elas têm outra religião, elas têm que olhar para a igreja como o diferencial, como aqui há um povo realmente que é separado de Deus. Martin Lloyd-Jones diz que já não vivemos com passaporte, mas sim realmente temos as nossas certidões de nascimento, do novo nascimento, né? Em Cristo Jesus nós temos esse novo nascimento, nós fazemos parte desse povo e agora nós temos essa certidão, nós somos selados com o Espírito Santo e fazemos parte dessa nação, também somos a família de Deus, né? Em Cristo judeus e gentios vivem juntos como os filhos em uma família. Deus é nosso Pai eterno, fomos feitos da família de Deus. Isso significa, dentre tantas coisas, que a igreja é o meio usado por Deus para satisfazer uma profunda necessidade de todo o coração humano. Pertencer à igreja, de pertencer. A igreja serve de companhia, de comunhão e de amparo para muitas pessoas. E muitos só passarão a saber o que é uma família de verdade quando se tornam membros do corpo de Cristo. Então o que ele diz aqui, agora somos uma família, somos todos irmãos, né? Todos aqueles que creem em Cristo são tornados, né? São feitos filhos de Deus. E agora nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai e fazemos parte dessa família. E como o autor diz aqui, é muito interessante, muitas pessoas só sabem de fato o que é uma família, o que é ser cuidada, o que é ser amparada, o que é ser amada, quando fazem parte de uma igreja, mas de uma igreja que de fato seja uma igreja saudável, uma igreja que amadureça. Então essas pessoas que muitas vezes estão aí no mundo sem perspectiva, quando elas vêm para a igreja, elas, né, se deparam, entregam sua vida a Jesus e se deparam, fazem parte dessa família, devem ser cuidadas, devem ser tratadas, devem ser amadas, e nós fazemos parte dessa família, né? De fato, a verdadeira família é a família daqueles que são povo de Deus, né? Que se submetem ao senhorio de Jesus. Então, somos nação, somos família e somos templo de Deus. Efésios 2, 20 e 22 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O templo sempre fez parte da identidade de Israel como povo de Deus. No entanto, o novo povo tem um novo templo, e esse é totalmente distinto do anterior. O fundamento do novo templo é o ensino cristocêntrico dos apóstolos e profetas, isto é, a verdade que nos é revelada na Escritura. A pedra angular essencial para manter firme o edifício é o próprio Senhor Jesus. Nele, todo edifício bem ajustado cresce, a unidade e o crescimento da igreja vem junto. Então agora o templo, né? Somos templo do Senhor.
o Espírito de Deus habita em nós? Como nós temos cuidado do templo de Deus? Será que nós temos cuidado do templo de Deus? Somos a habitação do Espírito Santo de Deus? A nossa vida é uma vida que busca crescer em graça e conhecimento, que busca uma vida de santificação, que busca desenvolver um cristianismo que simplesmente é, como ele diz aqui, né, cristocêntrico, revelado nas Escrituras. O que nós temos para viver como pessoa, como seres humanos e como igreja, já está nos revelado na Escritura. E Cristo é a pedra fundamental, Cristo é que mantém, Cristo que nos mantém em pé, Cristo que nos mantém como esse templo, pela obra que Ele fez na cruz. Além de Cristo, que é a pedra fundamental na igreja, né? Cristo é a pedra fundamental e nós fazemos parte desse edifício, dessa construção, onde Cristo, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce que mantém toda a estrutura intacta. Não é o Tiago, não é a obra do Tiago, não é a obra do pastor, não é a obra do Flávio, não é a obra de quem quer que seja, mas é a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que dá essa certeza de uma igreja vitoriosa, de uma igreja triunfante, de uma igreja gloriosa, de homens e mulheres que ao longo da história que passaram pela igreja foram impactados e foram instrumento de Deus para a transformação de outras vidas, e que através dessa pregação do Evangelho nós expandimos para mais pessoas esse crescimento e esse desenvolvimento do cristianismo. Então eu volto ao que eu disse, nós estamos aqui, né, como Igreja Batista do Jardim Noronha, nós com um objetivo, com um propósito de ser reconhecidos aqui como nação de Deus, família de Deus, templo de Deus, né? A igreja que faz a diferença, a igreja que influencia no seu bairro, na sua comunidade, uma igreja que auxilia aqueles que precisam de auxílio, que busca glorificar a Deus nas suas ações e nas suas reações. Então é o que nós devemos refletir e pensar através disso tudo, através desse estudo, né? Que Jesus, outrora nós estávamos afastados, né? Começamos aqui dizendo quem nós éramos outrora, afastados, sem Cristo, sem perspectiva, cada um caminhava para um lado que queria, cada um, né, seguia aquilo que é o dito da moda agora, cada um seguia o seu próprio coração, seguindo para a destruição eterna. Outrora nós afastados, sem conhecimento de Deus, sem a revelação de Deus, sem o Espírito de Deus, e através de Cristo nós agora fazemos parte do povo de Deus, né? que também tem as promessas, que começou com os hebreus, mas que agora se espalha para toda a humanidade, para todo o povo da história da existência humana. E que Jesus, né, vimos também o que Jesus fez, que na cruz Jesus ele paga os preços pelo nosso pecado, ele cumpre a lei perfeita de Deus. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque ele cumpriu a lei de Deus, porque ele, somente ele, né, e a Bíblia diz porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ele desfez essa separação, esse muro, esse abismo que havia entre o ser humano e Deus. Jesus Cristo, ele é a ponte que nos liga de acesso ao Pai, é a ponte que nos liga de um relacionamento verdadeiro, íntimo e profundo com Deus, e também que nos liga de um relacionamento uns com os outros, né? Porque através do que Jesus fez, agora nós somos essa família de Deus, e devemos, que é o terceiro ponto, que nós somos agora nação, família, templo de Deus. Devemos olhar para o Evangelho e ter a nossa vida transformada. Um cristão, ele não pode achar que ele deve viver a vida da maneira que ele quer, porque se ele é um cristão de fato, ele vai se submeter ao senhorio de Cristo, mesmo em meio a dificuldades, a erros, a tropeços. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar, a cair, mas isso faz parte de ser igreja, ajudar a levantar, aconselhar, carregar o fardo uns dos outros, ajudar aqueles que precisam, que estão espiritualmente mais fracos, buscar em oração, buscar em aconselhamento, buscar em ajudas, todos os meios de que os nossos irmãos sejam abraçados, né?
E nós fazemos parte desse povo de Deus, que é a igreja de Cristo. Ele termina aqui, irmãos, concluindo, John Stott faz uma conclusão para nós. Pergunto a mim mesmo se há alguma coisa mais urgente hoje para a honra de Cristo e para a propagação do Evangelho do que isto: a igreja ser aquilo que já é segundo o propósito de Deus e a realização de Cristo, e ser vista como tal, uma nova humanidade, um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados que amam o Pai e se amam uns aos outros, a habitação evidente de Deus pelo seu Espírito. Somente então, assim, o mundo crerá em Cristo como um pacificador. Então ele diz que é urgente sermos a igreja dar esse testemunho de que somos nação, filhos de Deus, de que somos instrumento de Deus para esse mundo caído, somos o sal, somos a luz, e não há mais essa separação. Nós devemos ter isso em mente. Em Cristo nós somos todos um só, somos feitos um povo só, todos, como eu disse, debaixo do senhorio, da autoridade e do senhorio de Cristo. E para encerrar, concluindo, ele deixa aqui duas perguntas que servem para nós, que servem individualmente para a minha vida e que servem para a nossa igreja, para nós como igreja. Será que temos refletido como igreja essa nova essência que nos é adquirida em Cristo? De que maneira a nossa igreja tem testemunhado essa essência à comunidade descrente à nossa volta? Então essa é uma aplicação que serve para a minha vida, mas acima de tudo serve para a nossa igreja. Será que temos refletido aquilo que nos é adquirido em Cristo Jesus? Será que as pessoas olham para nós individualmente no nosso dia a dia, mas para a nossa igreja e vê o referencial que é Cristo Jesus através de nossas vidas, das nossas ações que fazemos aqui? E de que maneira nossa igreja tem testemunhado essa essência à comunidade dos descrentes, Como os descrentes olham para a igreja, como os descrentes olham para mim, como aquelas pessoas que não creem em Cristo, elas olham para mim, como as pessoas que não creem em Cristo, elas olham para a Igreja Batista em Jardim Noronha. E nós devemos relembrar, irmãos, que no começo do nosso estudo ele deixou bem claro que Jesus, ele destruiu qualquer barreira, E nós devemos não cair nessa situação de como os judeus daquela época também, e que olhavam os gentios com desprezo. Nós não podemos olhar para as pessoas que não creem no Senhor com desprezo. Muito pelo contrário, nós temos que ser esse instrumento e levar as boas novas e dizer para o mundo que em Cristo Jesus nós somos um povo que foi comprado pelo seu sangue, um povo que caminhava para a condenação eterna, mas que em Cristo Jesus somos uma família, uma nação, e nós caminhamos para uma vida eterna ao lado do Senhor, como no reino de Deus. Então que a gente possa refletir sobre esse estudo e que possa falar aos nossos corações. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos e a vida de cada um dos irmãos, e nos encontramos na próxima. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, se cuidem. Vamos encerrar com uma oração. Deus eterno e soberano, obrigado por esse estudo, por esse momento, que a gente possa, como igreja, refletir sobre o que foi estudado, sobre o que foi aprendido, que nós possamos ser esse instrumento do Senhor para os descrentes, que possamos ser uma família que ame uns aos outros, que auxiliem uns aos outros, que possamos ser um povo que glorifica o Teu nome, busca uma vida de santificação e que seja instrumento do Senhor, que as pessoas olhem para nós como instrumento do Senhor aqui nessa terra, que possamos ser instrumento do Senhor para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, Deus, e levar boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.